Cultura Geral. Apoio Milton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta. Hoje a gente com uma pauta super especial. Mercado financeiro é sempre uma pauta que atrai muitas pessoas, né? E hoje a gente vai conversar um pouco desse assunto com a economista Maria Clara Patti. A gente vai falar um pouquinho de mercado de capitais, mercado de investimento, pensar um pouquinho no que vem por aí, que a gente está vivendo também com relação ao mercado, e desvendar um pouco, né, daquilo que a gente discute aqui no Cultura Geral. A gente fica sempre no campo da filosofia, né, pensando como que a vida pode melhorar de alguma forma e abrindo espaço para o debate. E nada melhor do que trazer alguém especialista de mercado financeiro, para a gente conversar um pouco sobre isso e sobre os desafios que nos aparecem e traz a sociedade brasileira para um novo paradigma, né? Maria, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba para a gente tratar desse assunto que tem custado caro à sociedade brasileira, mas, ao mesmo tempo, tem sido um desafio para todos nós também entender como que essa mola funciona, né, essa mola propulsora da economia brasileira, da sociedade brasileira, como que ela funciona e como que a gente pode melhorar a nossa condição de entendimento e também de pensamento crítico para entender como funciona também o mercado de capitais. Depois dessa apresentação gigante, seja muito bem-vinda. Boa noite, pessoal. Muito obrigado, Ederson, pelo convite e espero que a gente tenha um bate-papo muito bacana hoje. Maria, como é que a gente pode entender hoje o mercado de capitais e o que a gente precisa trazer para essa conversa para a gente clarear um pouco mais o pensamento sobre o que é o mercado de capitais e como as pessoas podem interagir com esse campo do conhecimento e também do investimento? Hoje, o mercado de capitais ele é subdividido em 3 grandes classificações. Então, a gente tem a renda fixa, os fundos de investimento e as rendas variáveis. Só que dentro dessas grandes classificações, a gente tem várias subclassificações. Então, vou dar aqui alguns exemplos para ficar mais fácil de visualizar. Dentro da renda fixa, por exemplo, a gente vai ter os tradicionais ali CDBs, que são os ativos bancários, as LCIs, LCAs, o próprio Tesouro Direto, né, que são as emissões feitas pelo governo federal. Os créditos privados, né, que são as debêntures, os CRIs e CRAs, que são certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio. Dentro dos fundos de investimento, a gente vai ter diversas mesmo classificações, fundos de renda fixa, fundos de ações, internacionais, fundos multimercados, que são fundos que mesclam um pouco ali de cada classificação que a gente tem. E dentro da renda variável, a gente vai ter as ações, os fundos imobiliários e um mercado que a gente chama de derivativos. Então, essas são aí as 3 principais classificações do mercado e como ele é subdividido hoje. Como é que a gente pode entender o mercado de capitais hoje no Brasil e não só na questão da segurança jurídica, mas também dos desafios que virão pela frente, né, nesse novo momento que a gente está vivendo, não só da política, mas também na questão transnacional, né, que é essa transformação tanto digital, né, quanto de algoritmos, inteligência artificial. Isso tudo mexe muito com o mercado? Com certeza. E desde que a gente teve ali a crise de 2008, né, o mercado global ele se tornou muito mais regulamentado. Então, quando a gente fala de segurança jurídica, aí a nível Brasil, a gente tem hoje N órgãos reguladores. Vou dar alguns exemplos dos mais comuns, né? Mas a gente tem o Conselho Monetário Nacional, né? Que seria um dos principais órgãos que a gente tem aqui hoje, que garantem essa segurança jurídica aos investidores.
né? E o que ele faz? Ele define ali as metas de inflação da nossa economia, ele define a nossa política fiscal. Falando de mercado de capitais, a gente tem a CVM, né, que é a Comissão de Valores Imobiliários, que, para mim, que atuo no mercado financeiro, é o principal órgão, né, é o órgão que nos audita, que frequentemente ele evita fraudes, né, ele regula todas as corretoras de valores. A gente tem o próprio Banco Central, né, que executa o que é determinado ali pelo Conselho Monetário Nacional e tem a grande função aí de garantir a estabilidade para a nossa economia. Então, o mercado ele vem se desenvolvendo muito justamente para tornar esse ambiente cada vez mais seguro. Até porque quando a gente fala dos dias atuais, a gente vê que cada vez mais a gente tem mais investidores dentro do mercado brasileiro. Mas ainda assim falta um longo caminho pela frente, né? Então, o mercado está cada vez mais se especializando, se tornando mais seguro para garantir toda a segurança aí dos CPFs que estão ali dentro. E aí eu tenho que colocar um outro assunto nessa conversa, que é a criptomoeda. Criptomoeda, porque a gente ouve muito falar de criptomoeda, assim... Os bitcoins, né? Tá muito em alta agora. Muito em alta e tal. Isso tem de fato, Maria, uma pega mesmo econômica, tem interferência brutal no mercado. Como é que a gente pensa essa ideia da criptomoeda? Primeiro, é muito importante entender o seguinte, hoje em dia, né, existem 3 formas da gente investir em criptomoedas. Até pouco tempo atrás, a gente só conseguia investir nas criptos, né, principalmente Bitcoin, né, através das corretoras de criptomoedas. Então, a gente abriu uma conta numa corretora que só trabalha com isso, fazia uma remessa para lá e de lá a gente comprava essas criptomoedas. E aí, nesse sentido, existem até, provavelmente, o pessoal, você mesmo já ouviu falar daqueles ataques, né, de hackers, fraudes que acontecem dentro desse mercado, porque realmente é um mercado onde não tem regulamentação. E essa acaba sendo, apesar de arriscado para esse tipo de ativo, acaba sendo uma das grandes vantagens frente às outras moedas que a gente tem, né, real, dólar, etc. Por quê? O Bitcoin, especificamente, que é a principal, né, é uma moeda que tem uma quantidade finita sendo comercializada. Então, não tem como você criar mais Bitcoins, vender mais Bitcoins, jogar mais Bitcoins dentro do mercado. Se eu não me engano, são 21 milhões ou 20 milhões de unidades, agora eu não vou saber falar exato, que são comercializadas, e é isso. Não tem como ser criada mais. Diferente do real e do dólar, né? Se a gente pega principalmente o real hoje, que é uma das moedas que mais se desvalorizou no mundo nos últimos períodos aí, o que acontece? Você concorda que quanto mais real eu jogo no mercado, eu emito, né, o Banco Central emite ali no mercado, menor tende a ser o valor do real? Certamente. Ele perde valor? E é isso que acontece com todas as moedas tradicionais do mundo. Dentro das criptomoedas, a gente tem essa grande vantagem, né? Só que para dar uma segurança maior para o investidor que quer ter esse tipo de investimento, o que começaram a surgir no mercado à medida que esse assunto foi ficando cada vez mais em alta? Né, foram surgindo aplicações que a gente faz hoje dentro do mercado brasileiro. Então, dentro da Bolsa de Valores brasileira, a gente consegue comprar fundos que compram criptomoedas lá fora, fundos de investimentos tradicionais. Então, a gente tem tanto a renda variável, que talvez seja até muito técnico para quem não conhece, mas a gente chama de ETF, que é um fundo negociado em bolsa, que compra bitcoins ali, outras Ethereum, várias outras criptomoedas, e a gente tem os fundos de investimento. Se você, Ederson, compra as criptomoedas através desses ativos, aí você está dentro do mercado brasileiro, de um mercado regulamentado. Agora, se você opta por comprar dentro das corretoras de criptomoedas, que era a única opção até pouco tempo atrás, aí você já está correndo risco e vai, né, precisar fazer alguns movimentos ali que eu não vou não quero nem ser muito técnica, né, que é jogar num pendrive essas criptomoedas, que é o que a gente chama de wallet, para evitar o risco de ser hackeado, enfim. Uhum. É um desafio para a economia mundial, a criptomoeda?
os governos têm muito medo de que as suas moedas sejam substituídas, né, pelos criptoativos. Inclusive, assim, se a gente olha hoje para as principais economias do mundo, a gente viu a própria China proibindo a comercialização de bitcoins no país, que foi até um dos grandes motivos que fez com que o Bitcoin caísse tanto nos últimos períodos, né? Ele voltou a subir faz pouco tempo, mas o Bitcoin chegou em determinado momento, há poucos meses atrás, a cair mais de 50%, e um dos grandes motivos foi a China, que é, né, eu brinco que se a gente abre uma empresa ali na China e cada um compra uma unidade do que você está vendendo, pronto, já está pronto. A maior parte do mundo está ali, né? Uhum. Então, quando aconteceu isso, o Bitcoin perdeu muito valor. Eu, particularmente, acho muito difícil o Bitcoin ser uma ameaça, porque eu acho que os governos, como eles têm esse poder de serem autoritários e regulamentarem algumas coisas, eu acho difícil que ele consiga se sobressair frente a um dólar, frente ao euro, essas grandes moedas. É um desafio, porque pensar, né, que você tem uma nova inteligência, né, para a moeda, mas eu acho também, e talvez, não sei se você concorda comigo, que tudo isso é um ensaio do próprio capital, né, do próprio capitalismo, da ideia de capitalismo e tal. Então, é um ensaio, é um laboratório que eu acho que também não vai fugir muito isso do futuro, não. Como é que você vê tudo? Porque se a gente tem hoje inteligência artificial, se a gente for pensar no campo da tecnologia, nanotecnologia, não sei quando, micro do microchip. Então, pensar que a criptomoeda não será uma realidade no futuro, talvez seja até uma ignorância do governante que pensa isso, não? É que a moeda vai ser digital, né? Hoje, quase a maior parte das pessoas que você conhece não negociam papel moeda. Uhum. Né? Então, o dinheiro ele já é digital. O que eu acho é que vai existir o real digital, o dólar digital, e não o Bitcoin. Uhum. Porque você concorda que a gente está falando de um mundo que está cada vez mais populoso. Então, como que a gente vai negociar? É como se a gente pensa no ouro. É exatamente a mesma lógica. O ouro é um recurso escasso que teve que ser substituído justamente por não ter como a gente aumentar a quantidade de ouro e fazer as nossas trocas. Então, aqui é a mesma coisa. Imagina acontece uma pandemia que nem aconteceu agora e o mundo está negociando Bitcoin. Porque às vezes fica complexo de entender, mas a questão do Bitcoin é justamente essa. Não tem como aumentar ou serem emitidos mais Bitcoins no mercado. Agora, Maria, quais decisões, né, está submetida, por exemplo, nas questões de mercado? Por exemplo, a pessoa que quer investir, ou a pessoa que investe, ou a pessoa que tem um investimento. Porque quem já está atuando, já tem muito tempo, e para mercado você precisa ter muito tempo, porque é um jogo também, né? É um jogo social forte, econômico e tudo. As decisões, elas precisam ser rápidas. Como é que funciona isso, Maria? Assim, pensando na pessoa que hoje tem, olha, eu tenho uma grana aqui boa, eu vou querer investir essa grana. Uhum. Quais são os caminhos e quais decisões as pessoas devem estar atentas na medida que ela pensa em entrar no mercado de investimento, no mercado de capitais? Quando a gente fala do mercado, principalmente o nosso, né, o brasileiro, a gente acaba tendo que estar atento até a mais coisas do que o mercado norte-americano, europeu, por exemplo. Mas, no geral, o que a gente tem que observar? Né, a gente tem que observar o que a gente chama de variáveis macroeconômicas, né, quando a gente fala aí de taxa de juros, né, a taxa Selic, inflação. O momento que a gente vive agora, por exemplo, né, se o investidor ele não está atento ao que está acontecendo, a inflação em 9% aí nos últimos 12 meses, taxa básica de juros que em janeiro estava em 2% ao ano e hoje está em 5,25%, chegando possivelmente a 7%, 8% em dezembro. Né? Então, se o investidor ele não está atento a isso, ele está sendo impactado ali de alguma forma em cima dos seus investimentos, porque essas taxas, elas impactam as aplicações de renda fixa, por exemplo. Quando a gente fala de aplicações em renda variável, aí existem algumas outras variáveis que precisam ser observadas, mas cenário político é extremamente importante,
né? Porque, falando até do cenário atual, de que a gente, num curto prazo, aí começa a ter um período eleitoral, né? Que deixa os investidores mais cautelosos, e isso impacta a Bolsa de Valores. E o que a gente tem que observar daqui para frente? A gente brinca que o mercado ele até antecipou as eleições, né, do ano que vem. Bolsa de Valores está ali muito cautelosa nos últimos períodos, por questões aí muito políticas, diferente do resto do mundo, né? Porque a Bolsa Americana, por exemplo, está batendo novos recordes, enquanto aqui no Brasil a Bolsa está totalmente fora do que está acontecendo lá fora no cenário internacional. Então, aqui a gente ainda precisa ficar muito atento ao cenário político, porque se a gente começa a caminhar para um lado de que ano que vem a gente tem na liderança da corrida ali presidencial um partido ou um presidente ali que seja mais intervencionista, que tenha uma política de gastos mais ativa, e isso impacta negativamente a Bolsa de Valores, né? Impacta ali o câmbio. Então, a gente tem que estar atento a esses movimentos. Por outro lado, se a gente tem ali, nos próximos períodos, a sinalização de que quem vai ganhar ali é um governo que a gente chama de pró-mercado, né, ou seja, que incentiva ali o livre mercado, né, que está preocupado com a nossa questão fiscal, isso impacta positivamente a Bolsa de Valores. Então, além da gente estar atento às variáveis básicas ali, taxa de juros, inflação, PIB, etc., a gente ainda precisa aqui olhar muito para a política que impacta muito o nosso mercado. Como é que você vê a nossa política fiscal hoje, assim, no campo do... Não quero te colocar em saia justa de forma alguma, mas como é que você vê a nossa política fiscal hoje? E como é que você vê também a figura, essas figuras que transitam na economia? Parece que a escola, né? A escola econômica é a mesma, vai trocando os atores, um é um pouco mais liberal, o outro não, o outro mais intervencionista, o outro também quer ser, mas não pode, porque a questão política não deixa esse espaço aparecer. Como é que você vê tudo isso, assim, e os desafios que você tem como consultor, assim, de investimento, e pensando nisso também como economista, como é que você vê tudo isso? Hoje a gente tem, né, aí a gente acaba tendo que falar de governo, né, mas na minha opinião e na opinião de quase todos aí que atuam no mercado financeiro, a gente tem uma equipe econômica muito boa, né? A gente tem uma equipe econômica que trabalha a favor do mercado de capitais, preocupada aí com a nossa questão fiscal, né? Mas lembrando, né, que a gente vem de um governo que herdou um Brasil muito endividado e ainda veio uma pandemia para piorar ainda a nossa situação. Né, mas a gente tem uma equipe preocupada em resolver essa situação, porém, a equipe ela não consegue aprovar aí as suas pautas, né, então, essa é uma questão que para o mercado é muito ruim, né, então a gente tem várias questões aí que poderiam ser benéficas, né, para a nossa situação fiscal. Hoje a gente está falando de um país que está caminhando aí para uma dívida, aí, um déficit em cima do nosso PIB de quase 100%. Né? Então, o Brasil está em uma situação muito, muito ruim, né? E a pandemia ainda agravou essa situação que já não era boa. E eu acho que os principais desafios, não só para quem trabalha no mercado financeiro, mas até para o próprio investidor, é a gente ser capaz de driblar as questões que, como que eu posso dizer? Que as coisas que acontecem na nossa política que não são previsíveis, né? A gente brinca que no Brasil nem o passado ele é certo, né? Até o passado é incerto. Então é muito difícil a gente trabalhar com o que no mundo todo a gente chama de cenário base, né? Que é um cenário que, poxa, se acontece isso, a tendência é que aconteça isso, que o dólar caia, que o juros suba. A gente sempre tem um cenário, um guia a ser seguido. E no Brasil, hoje, a gente tem um cenário extremamente instável, né? Então, tem muita coisa que eu acho que para a situação do país melhorar, vai precisar mudar para a gente
tentar dar uma vazão aí para essa dívida, que hoje está num cenário, está em estado de alerta mesmo, né? Está muito elevada. Isso é a dívida pública, né? A dívida pública. Uhum. Deixa eu fazer só um recorte, que todo mundo, os economistas, todo mundo fala e tal, e assim, eu acho que é interessante que quando eu não entendi o que era dívida pública, eu ficava assim, o que esse povo está falando de dívida pública? Eu não entendo. Antigamente, assim, há tempos atrás, você não tinha o Google, né? Então, você não sabia. Hoje fica muito tranquilo, mas às vezes a gente está conversando isso aqui, está no rádio, então tem uma pessoa que está ouvindo e tal, e passa batido o que é uma dívida pública. Se eu vou falar ali e vira senso comum. O que é composto a dívida pública, Maria? Só para elucidar o nosso telespectador e nosso ouvinte. A dívida pública, ela vai contemplar ali todos os gastos feitos pelo governo. E a grande questão do nosso déficit hoje é que hoje hoje não, né? O Brasil, ele é marcado aí por governos que gastam mais do que arrecadam. Então, é um governo que recebe impostos ali, a maior parte da nossa carga tributária são impostos em cima de consumo, né? E a dívida hoje é basicamente tudo, exatamente tudo que a gente gasta com previdência social, que, né, até por isso que a gente precisou aprovar essa reforma da Previdência, que tinha um percentual super elevado sobre os gastos, né, federais, o que é gasto com os próprios o funcionalismo público, obras. Então, é como se fosse a gente na nossa pessoa física, só que em proporções muito maiores. Posso fazer um recorte só na Previdência? Eu queria entender um pouco mais, porque a Previdência tem a DRU, né? Tem. A desvinculação da Receita da União. O governo, ele é um instituto que tem a Seguridade Social, e que as pessoas contribuem, e todas as pessoas que eu conversei, principalmente no campo do direito previdenciário, fala que ela é superavitária. E um dos fatores para elas que criam problema na Previdência é essa desvinculação de 30% do que o INSS acaba arrecadando. Como que a gente pensa isso e por que tem essa fala que ela é deficitária ou que a reforma da Previdência sempre tem que ter reforma da Previdência para poder regularizar a situação fiscal do país e põe a culpa na Previdência? É porque quando a gente olha para a idade média da população, qual que é a mudança de cenário, né? Eu acho que quando a gente fala dessa mudança de cenário, ela nem é única, exclusivamente brasileira, né? Ela é geral. A gente tem hoje, né, famílias muito menores e as pessoas vivendo muito mais tempo. Então, você concorda que está acontecendo um descasamento entre pessoas que vão sustentar os idosos? Então, é justamente esse descasamento que causa o que a gente chama aí desse rombo na Previdência Social. As pessoas estão vivendo mais e quem está arcando com isso é uma base cada vez menor de pessoas. Eu falo assim, na geração dos meus pais, as minhas avós ali tiveram 9, 8 filhos. Né? Hoje, a geração da minha mãe já teve 2, no meu caso, né? E eu acho que é o comum. Eu já quero ter 1, e tem gente que já não quer ter nenhum. Então, como que fica essa situação? É exatamente isso. Acaba, então, que a DRU também, ela acaba agravando mais ainda a situação da Previdência, né? Deixa eu fazer um intervalinho, vou fazer um intervalo aqui, o primeiro intervalo aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba. Não saia daí, a gente está conversando com a doutora Maria Clara Patti, a gente está falando um pouco de economia, de criptomoeda, falando um pouquinho também de mercado de capitais, investimento. É um minutinho só, não saia daí, daqui a pouquinho a gente volta aqui no Cultura Geral, na TV Banqueta, com mais programa aqui nas telinhas, nas terras das alterosas, nesse lugar gelado que é Curitiba, né? Um minutinho só, nós estaremos de volta, não saia daí.
Todos os dias, milhares de pacientes de Nova Lima, Raposo e Rio Acima procuram o Hospital Nossa Senhora de Lourdes para receber atendimento, sendo que 80% deste atendimento é pelo SUS. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos, por isso precisamos de toda a ajuda possível. A sua doação é muito importante para a restauração do telhado do hospital, que é uma das necessidades emergentes. Quando você doa para o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, você não estará ajudando somente a restaurar o telhado do hospital, mas também a recuperar milhares de vidas. Quem está lá dentro precisa da ajuda de quem está aqui fora. Você pode doar qualquer valor e, para a sua maior comodidade, a nossa equipe vai até você. Seja um amigo do Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Envie a mensagem "Quero doar" para o número que aparece aí no vídeo e saiba como ajudar. Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Muito bem, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está conversando com a Maria Clara Patti, a gente está falando um pouquinho de mercado de capitais, criptomoeda e essas relações econômicas na sociedade brasileira. E também um giro pelo mundo, assim, também. Maria, eu queria voltar nesse segundo bloco te perguntando quais são os riscos mais eminentes para quem vai investir. E a gente vê, assim, por exemplo, um dos mercados, né, que estava desaquecido e você tem, assim, às vezes você tem uma brasa, assim, um sopro, né, de aquecimento, que é a construção civil, vai e volta, mas aí você tem a inflação que está mais alta, você tem o preço dos insumos também que estão ficando maiores, mais caros, né? Nós temos também uma exportação muito grande de produtos, de matéria-prima também saindo do Brasil, porque com a desvalorização da moeda passa a ser interessante os países, né, colonizadores, ou vamos dizer assim, os países dominantes importarem mais produtos, porque compensa mais, né? Você tem a Libra, por exemplo, que hoje vale quase R$7, né? O dólar, que vale uns R$5, e por aí vai. Então, assim, como que a gente pensa nesse reaquecimento? Como é que a gente pensa tudo isso? E quais são os riscos para investimentos nesse momento, com esse cenário todo assim, que a gente vive hoje? De forma geral, a gente tem alguns riscos, né, dentro do mercado de capitais. Se alguém falar que existe algum investimento livre de risco, né, já pode ficar alerta, porque todos os investimentos, até o mais seguro, que são os títulos públicos ali, eles têm risco. Então, dentro dos investimentos conservadores, que são as rendas fixas ali, ativos bancários, a própria poupança e os títulos públicos, a gente tem o que a gente chama de risco de crédito, que é o seguinte: na renda fixa, você nada mais está... O que você está fazendo quando você aplica numa renda fixa? Você está emprestando o seu dinheiro para alguém. Governo, no caso dos títulos públicos, bancos, no caso dos CDBs, LCIs, LCAs, empresas privadas, tipo a JBS, Vale, Petrobras, quando a gente faz um evento e um certificado de recebível. Então, você está emprestando esse dinheiro e, em contrapartida, você recebe uma rentabilidade por isso. Então, qual que é o risco? O risco é de inadimplência. Então, dentro da renda fixa, a gente tem esse risco. Só que o mercado brasileiro hoje, ele tem o que a gente chama, e acredito que muita gente já tem ouvido falar, o Fundo Garantidor de Crédito, que é o FGC, que mitiga um pouco esse risco em algumas aplicações, principalmente quando a gente fala de renda fixa, que são as bancárias, né? Como o banco, ele simplesmente pega o nosso dinheiro, né? Igual eu fui lá e investi no banco. O Ederson chegou no banco e pegou um crédito. O que o banco faz?
eu que investo no banco posso estar indiretamente financiando o Ederson. Como eu não tenho a certeza de que eu vou receber esse dinheiro de volta, eu preciso dessa segurança, existe o FGC, que é um fundo garantidor ali que garante até R$250 mil por CPF e por instituição financeira, e tem um teto aí dessa garantia que hoje é de R$1 milhão. Então, na renda fixa, existe o risco de calote, né, da gente não receber o nosso dinheiro de volta. O FGC mitiga um pouco esse risco em algumas aplicações, não todas elas. Já quando a gente fala de renda variável, né, que são as ações ali, os fundos imobiliários, aí existe o que a gente chama de risco de mercado, que é o preço dessas empresas ali, desses ativos, variar. Então, se a gente compra uma ação da Petrobras hoje e amanhã a gente descobre que ela descobriu mais uma jazida de petróleo, a ação vai subir, mas se acontece algum outro problema, algum fato relevante ruim, a ação vai cair. Então, esse é o risco de mercado da renda variável, né? É o risco da gente perder dinheiro por causa da oscilação. Né? Quem comprou a OGX, né, do Eike Batista? Isso. Lá atrás, perdeu praticamente, né, todo o capital, porque no final das contas, quando foram ver, não tinha nada do que estava sendo divulgado. Então, quando você compra ações, você de fato vira sócio, né, mesmo que de forma minoritária, das empresas. Então, você participa ali tanto dos lucros quanto dos prejuízos que ela incorrer. Agora, a outra parte eu esqueci. Deixa eu pular para uma outra pergunta, que além dos desafios, né, e a pessoa tem que estar atenta a esse momento, né, que é um investimento, é um jogo também, né, é uma perspectiva que a gente precisa entender também, que é uma análise estratégica, como se fosse um jogo de xadrez também, que você tem que estar atento a todos os movimentos do mercado. Agora, onde entra a consultoria aí, Maria, que eu acho que é o grande passo que a pessoa pode dar, estabelecer antes de qualquer investimento uma consultoria. E se para essa consultoria tem limite de investimento, assim, se a pessoa, às vezes a pessoa tem um capital pequeno, mas não importa, ela procurando uma consultoria, a consultoria também ela pode funcionar no tamanho do dinheiro que a pessoa tem para o investimento. Como é que você poderia dar uma luz nesse sentido? Sim, com certeza. Hoje, qual é o meu trabalho, né? Na verdade, confunde-se muito o termo de consultor com assessor, né? Mas eu sou assessora de investimento, então sou certificada pela Ancor, que é uma certificação do mercado financeiro que me permite assessorar os clientes no mercado de capitais. E o que significa isso? A gente mune ali o cliente de todas as informações necessárias para que ele faça um investimento da forma mais alinhada possível ao seu perfil. Então, dentro dos escritórios de investimento, a gente tem toda uma equipe de pessoas que vão analisar mercado, vão buscar aí oportunidades e vão principalmente acompanhar essa carteira de investimentos, porque a gente sabe hoje, principalmente, pouquíssimas pessoas têm tempo para estudar e muito menos para ficar acompanhando o mercado. Então, é aí que surgem esses profissionais do mercado financeiro. É para você já entregar um trabalho pronto, uma carteira de investimentos pronto para o investidor, de acordo com o perfil, o objetivo que ele tenha. E cada escritório de investimentos trabalha com um valor mínimo, né, para garantir esse serviço e etc. Então, tem vários tipos de perfis. O escritório hoje que eu tenho, né, que a gente recentemente abriu, é a Safira Investimentos, que é um escritório do BTG Pactual, e hoje a gente presta esse serviço de assessoria para investimentos a partir ali de R$300 mil. Então, são carteiras que demandam ali uma maior diversificação, né, um acompanhamento mais próximo. E o time para o investimento? A pessoa tem que ter esse time para fazer o investimento agora, sei lá, assim, dependendo do momento, né?
ele tem que estudar esse time também. Tem a questão... Outro dia eu fiz uma pauta aqui sobre psicologia voltada para investidores. Ah, essa é legal. Muita gente precisa. Precisa, né? Por causa de ansiedade. Eu queria esse time, que você falasse um pouco disso, porque depois eu vou reprisar esse programa e logo depois eu coloco o seu programa, sabe? Para a gente fazer esse comparativo. Esse time é primordial? Com certeza, né? Aí eu vou dar um exemplo, acredito que esse programa que falou sobre a psicologia foi muito mais voltado até para os investidores de ações, né? Que sofrem mais com esse problema. Mas o time para investimentos, ele é muito importante para qualquer investidor. Se a gente pega o cenário hoje, dando um exemplo prático do que a gente tem hoje no Brasil, a gente está passando hoje por um momento em que a inflação está muito alta e a taxa de juros está subindo. Então, o que isso significa? Isso significa que os ativos conservadores ali, as rendas fixas tradicionais, que são indexadas à taxa básica de juros, né? Elas estão mais atrativas. Então, é muito importante você ter um bom assessor de investimentos, uma pessoa que realmente está acompanhando os movimentos do mercado, para você fazer as escolhas certas no momento certo. Né? Você concorda que, vou dar um exemplo, ações da JBS. Há pouco tempo atrás, se não me engano, foi no mês passado, as ações da JBS subiram 10%, mais de 10%. Então, será que eu compro essas ações depois de toda essa alta ou eu aguardo, né, e sei que existe o risco dela continuar subindo, obviamente, mas eu posso ter a chance de comprar ela por um preço mais baixo se eu aguardar um momento. Então, o preço que você paga pelos ativos faz toda a diferença no seu resultado. Nós estamos... O Brasil está muito... uma pergunta que eu queria fazer, eu não queria fazer esse recorte, não, mas eu sei que muitas das coisas que são testadas no Brasil para ver se pega, testa em Minas Gerais e no Paraná, Belo Horizonte e Curitiba. Continua assim? Continua assim. Eu brinco que se um negócio deu certo em Minas, se você fechou negócio em Minas, você fecha em qualquer lugar, porque o mineiro tem um perfil de desconfiança maior do que qualquer outro lugar, né? Então, o mineiro não tem um pé atrás, né? Tem os dois pés e tem os dois braços também. Se fechou o negócio com o mineiro, você pode ficar tranquilo, fecha em qualquer lugar. Continua assim? Continua assim. Para você ter ideia, né? Eu trabalhei, né, no escritório da XP Investimentos, que a matriz era em São Paulo, né? E dentro desse escritório, a gente tinha aí quase que metade do patrimônio, na época eram 3 bilhões de reais sob a custódia do escritório, e quase metade era em ações, né? Então, um perfil muito mais arrojado. Quando a gente olha para Minas, é muito difícil a gente encontrar esse perfil de escritório, porque o mineiro, ele tende a ser mais conservador, principalmente quando a gente compara com São Paulo, né? Que falo que são extremos. Quando eu morei em São Paulo, eu, sinceramente, fiquei com a sensação que eu morava num lugar paradisíaco em Belo Horizonte. Ô, Borges, deixa eu fazer mais um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com a parte final desse bate-papo super gostoso, super interessante aqui com a Maria Clara Patti, economista e assessora de investimento, né? Um minutinho só, nós estaremos de volta aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba, não saia daí. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Todos os dias, milhares de pacientes de Nova Lima, Raposo e Rio Acima procuram o Hospital Nossa Senhora de Lourdes para receber atendimento, sendo que 80% deste atendimento é pelo SUS. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos, por isso precisamos de toda a ajuda possível. A sua doação é muito importante para a restauração do telhado do hospital, que é uma das necessidades emergentes. Quando você doa para o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, você não estará ajudando somente a restaurar o telhado do hospital, mas também a recuperar milhares de vidas. Quem está lá dentro precisa da ajuda de quem está aqui fora.
você pode doar qualquer valor e, para a sua maior comodidade, a nossa equipe vai até você. Seja um amigo do Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Envie a mensagem "Quero doar" para o número que aparece aí no vídeo e saiba como ajudar. Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. Bom, de volta com Cultura Geral aqui na Rádio Cultura de Curitiba e na TV Banqueta. A gente está indo para a parte final com essa pauta super interessante, super bacana, que é economia em tempos modernos, vamos dizer assim, né? Pensando em criptomoeda, pensando também em mercado de capitais. Não um programa conceitual, mas um programa que traz um pouco mais de intimidade das pessoas com o mercado de capitais, como é que faz o investimento e tal. Eu acho que é por aí. Estabelecer essa linha de conhecimento é trazer para as pessoas aquilo que elas precisam compreender, mesmo que não queiram investir, mas quando ouvir um jornal, ler um jornal, ouvir uma conversa, alguém falar um pouco, ter um pouquinho mais de noção daquilo que a gente conversa praticamente no dia a dia. Maria, eu queria colocar 2 nomes para você e falar qual que você mais se identifica com ele. Celso Furtado e Armínio Fraga. Qual dos dois que você acha que você se identifica mais, assim, no campo da economia e no campo do investimento? Se meus colegas de faculdade aí me assistirem, eles ficam bravos, né? Porque eu formei na Federal, né? Uhum. Então, o Celso Furtado era ídolo lá, né? Mas eu vou de Armínio Fraga. Você vai de Armínio Fraga. Bom, pensando em Armínio Fraga, vamos pensar então assim, como que a gente pensa a economia mundial trazendo para a América Latina, né? Eu li uma vez um artigo do Fernando Henrique Cardoso falando da teoria da dependência, né? Que traz para a gente uma discussão muito forte sobre os países periféricos com relação aos países poderosos, vamos dizer assim, os países que dominam realmente a economia do mundo. Não fica muito arriscado a gente deixar o capital muito solto e deixar o mercado, pensar o mercado muito livre, né, para a sociedade brasileira, ou a gente pensar também que o mercado realmente ele se organiza por si só e ele não é autofágico, né? Ele consegue dar diretrizes básicas para uma sociedade que a gente vive tão desigual no Brasil. Pensando em Armínio Fraga, não fica muito solto a economia no Brasil, não, na América Latina, assim? Eu falo que, assim, se a gente pega como exemplo, né, grandes economias, né, se a gente fala de Estados Unidos, né, vamos falar da maior do mundo, que adota, né, uma economia de livre mercado, né, a gente vê que as coisas tendem a terem um funcionamento ali melhor do que uma economia intervencionista. Né? Então, nesse sentido, eu acho que quanto menos intervencionista for o governo, melhor para a economia. Mas, por outro lado, a gente tem uma China aí intervencionista, né, que faz a coisa acontecer. Né? Então, a gente tem dois exemplos aí que são as 2 principais economias do mundo, né? E para a gente encerrar, qual seria a sua dica hoje, assim, pensando em mercado de capitais, de investimento, pensando em uma sociedade plural como a brasileira, né, que é um país continental, estabelecida aqui em Belo Horizonte, que é um desafio, né, estabelecida em Minas Gerais, que é um desafio muito grande, mas se tivesse assim uma dica, né, para quem quer investir ou para aquelas pessoas que precisam realmente fazer um investimento porque tem um volume de capital parado e não tem uma diretriz, o que você diria para esses investidores ou aquelas pessoas que são mais conservadoras, né? Eu conheço algumas assim, poxa, meu dinheiro está aqui, eu vou ficar com ele guardadinho aqui e tal, não vou arriscar tanto. Mas se você tivesse que dar uma dica assim para essa pessoa que quer investir, mas ela tem um pouco de medo, ela quer fazer uma relação, quer ter uma relação com a bolsa, mas também tem um pouco de medo. O que você diria para essas pessoas? Hoje a gente vive uma era, né, onde o conhecimento ele está aí
em todo lugar, né? Hoje, principalmente se a gente olha aí para essas redes sociais, a gente tem aí N educadores financeiros muito bons, né, que estão lá dando a cara a tapa todo dia e explicando sobre o mercado de investimentos, aplicações, economia e tudo mais, né? A gente tem hoje quase todos os assuntos ali dentro. Então, mesmo que seja uma pessoa que não possa fazer um investimento, né? Poxa, eu não posso ter um bom assessor de investimentos, eu não posso comprar um curso de investimentos. Hoje é possível, totalmente possível, a pessoa aprender sozinha sobre investimentos, né? Então, eu acho que o fundamental, antes de falar qual seria a dica, né? É você entender sobre economia, entender o básico ali sobre as aplicações, porque dinheiro querendo ou não, uma coisa muito importante na vida de todo mundo, né? O nosso patrimônio. Então, o mínimo é que você saiba cuidar bem do seu dinheiro para você não ser enganado, não perdê-lo e fazer boas aplicações. Agora, dentro do cenário, né, do perfil de investimentos conservador, a gente tem N opções de aplicações tão seguras quanto a poupança, só que muito mais rentáveis. Por causa do que eu falei até antes, que é o fundo garantidor de crédito, que ele assegura até a própria poupança, e muita pouca gente sabe disso. Até hoje chega cliente aqui para mim que aplica só na poupança, achando que a poupança é o investimento mais seguro de todos. E eu falo, não, existem investimentos tão seguros quanto, só que mais rentáveis. Então, começa ali num tesouro direto, que, né, são considerados ali a porta de entrada para esse mundo de investimentos. Então, faça um título público, né, que a gente compra ali pelo Tesouro Direto, um CDB, uma LCI, LCA. Existem opções, boas opções, seguras, que vão te abrir a porta aí para ir no futuro você dar um passo aí para uma renda variável, né, que seriam as ações, os fundos imobiliários, que são investimentos mais arriscados, né, que requerem ali um conhecimento maior e um acompanhamento mais próximo. Mais coragem para essas pessoas, Maria? Mais coragem para as pessoas conservadoras, você diz? Mais coragem para as pessoas conservadoras e mais coragem para a gente encarar esse dia a dia que está cada dia mais desafiador depois da digitalização de tudo? Eu falo que no nosso mercado a digitalização foi algo muito bom, né? Então, hoje basta você querer que você vai ter acesso aí a bons conteúdos gratuitos de investimento para você aprender sobre as aplicações e cuidar melhor do seu dinheiro, né? Você não precisa ter R$1 milhão para fazer um investimento. Hoje, com R$30, você já pode investir no próprio Tesouro Direto. Então, hoje, só deixa dinheiro na poupança quem não corre atrás de conhecimento. Muito bem, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral com essa pessoa super maravilhosa, Maria Clara Patti, economista, assessora de investimento. Maria, muito obrigado pela sua participação, fico muito feliz, muito honrado, já deixo um abraço apertado aqui para minha grande amiga Renata também, que me referendou muito bem para você. Muito obrigado, viu? Muito obrigada, espero que tenha sido bacana, né, esse bate-papo, que eu tenho agregado aí para os telespectadores, e muito obrigado pelo convite, pelo Ederson. Eu que te agradeço, e pode ter certeza que voltará mais vezes para a gente conversar um pouco mais sobre, não só sobre investimento, mas também sobre economia nacional. Sim, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral, um beijo no coração de todos, ficamos por aqui e voltamos amanhã aqui no Cultura Geral com mais um programa super especial. Um beijo para todos e até amanhã, se Deus quiser. Cultura Geral. Apoio Milton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo. Caixa de Assistência OAB Nova Lima, caminho seguro para os advogados de Minas Gerais.